Caríssimos irmãos, antes de qualquer palavra ser dita, antes mesmo de abrir os olhos completamente, ou deixar que os pensamentos do dia te tomem, existe um momento sagrado, um instante de silêncio onde o céu toca a terra, onde Deus se inclina para ouvir você e você se aquieta para ouvir Deus. É nesse silêncio que tudo começa. Antes de qualquer plano, de qualquer sonho, de qualquer pedido, precisamos aprender a silenciar a alma. Porque o barulho do mundo é alto, insistente, confuso. Ele tenta nos convencer de que temos que correr, produzir, resolver, conquistar. Mas Deus não grita, Deus sussurra. Quantas vezes você já tentou ouvir a voz de Deus e se sentiu perdido? Como se o céu estivesse em silêncio. Talvez o problema não seja que Deus não esteja falando, mas sim que você está cercado de muito ruído. Ruídos de preocupações, medos, distrações. Por isso, a primeira oração deste dia é uma oração de rendição silenciosa. Uma entrega calma, onde você respira fundo e diz: Senhor, antes de tudo, acalma a minha alma. Faz silêncio dentro de mim. Que todas as vozes que não vêm de ti sejam silenciadas agora, em nome de Jesus. Aquietar-se diante do Senhor é um ato de fé. É admitir que você não precisa correr para fazer tudo dar certo com suas próprias forças. É reconhecer que na quietude há poder. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar é confiar. É se assentar aos pés do Pai e deixar que Ele ministre ao seu coração antes de qualquer movimento externo. Neste momento, talvez você esteja lidando com decisões difíceis, sonhos que parecem distantes ou uma alma cansada. E tudo dentro de você quer respostas rápidas, soluções imediatas. Mas Deus está te chamando para o começo de tudo, o silêncio que ouve. Porque antes de te mostrar o caminho, Deus quer te ensinar a confiar. Antes de abrir portas, Ele quer abrir seu coração. E às vezes, para que isso aconteça, tudo o que Ele precisa é que você se aquiete. Então, agora, onde quer que você esteja, feche os olhos. Respire profundamente. Imagine que está nos braços do Pai e, sem dizer nada, apenas fique ali. Sinta o amor dele. Sinta a paz dele. Sinta o Espírito Santo envolvendo você como um abraço. Porque é no silêncio da alma que as promessas de Deus começam a tomar forma. E quando você silencia, você começa a ouvir. Não com os ouvidos físicos, mas com o coração. A direção de Deus não grita, ela flui. Ela sussurra: Filho, estou aqui. Filha, confia. Eu vou te guiar. Eu vou realizar. Mas primeiro, fica comigo, só fica comigo. Esse é o primeiro passo para alinhar seus sonhos ao coração do Pai. Silenciar-se. Porque quando o barulho para, a voz de Deus se torna clara. E quando a voz de Deus guia você, os seus sonhos deixam de ser apenas seus e passam a ser dele também. Você já parou para pensar que talvez os sonhos que você carrega no coração sejam mais do que simples desejos humanos? E se, na verdade, muitos deles foram colocados aí pelo próprio Deus? Antes mesmo de você nascer, Ele já te conhecia, já te via, já tinha planos para você. Como diz em Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Isso significa que seus sonhos, quando entregues a Deus, têm um valor eterno. Mas aqui está o segredo. Enquanto estiverem apenas em suas mãos, esses sonhos serão limitados. Só quando você os consagra ao Criador é que eles se tornam infinitos. Consagrar seus sonhos é mais do que falar sobre eles em oração. É abrir mão do controle. É dizer com sinceridade: Pai, este sonho é meu, mas se não for teu, eu abro mão. Se não for para a tua glória, que ele morra. Mas se for parte da tua vontade, fortalece-me para caminhar por ele. É uma entrega corajosa, porque muitas vezes aquilo que mais desejamos se torna o que mais tememos perder. E Deus sabe disso, mas Ele não quer arrancar seus sonhos. Ele quer purificá-los, lapidá-los, moldá-los para que se alinhem com o coração dele. Imagine um filho pequeno entregando ao pai um desenho mal feito, mas cheio de amor. O pai não rejeita, pelo contrário, ele valoriza. Assim é quando entregamos nossos sonhos a Deus, ainda que imaturos, ainda que confusos ou até feridos por frustrações passadas, Deus os recebe com amor.
e o que Ele faz com eles é poderoso. Ele nos mostra o que vem dele e o que não vem. Ele limpa, transforma, amplia. E às vezes até nos surpreende ao nos mostrar sonhos ainda maiores do que imaginávamos. Provérbios 16:3 nos lembra: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso não significa que todos os nossos desejos serão realizados, mas sim que tudo aquilo que for consagrado a Deus será transformado em algo que trará propósito, paz e plenitude. Porque o sucesso para Deus não é fama, riqueza ou status. Sucesso no céu é viver a vontade do Pai, é ser útil para o reino, é cumprir o propósito com fidelidade. Por isso, hoje, faça essa oração sincera: Senhor, eu coloco diante de Ti cada sonho que carrego, os antigos e os novos, os possíveis e os impossíveis, os que nascem do meu coração e os que já feriram a minha alma. Não quero mais andar sozinho. Não quero mais lutar por algo que não venha de Ti. Se for da Tua vontade, abre as portas, mas se não for, fecha com amor. Me ensina a confiar nos Teus planos mais do que nos meus. Me ensina a Te amar mais do que amo meus próprios sonhos. Essa entrega transforma tudo, porque quando você consagra seus sonhos ao Criador, Ele não só abençoa o que está em suas mãos, Ele transforma você por dentro. Então você deixa de apenas sonhar e passa a viver com propósito. Nem tudo que Deus prometeu será visível de imediato. Às vezes o coração já recebeu uma palavra, uma promessa, uma confirmação interior tão forte, mas os olhos naturais ainda não veem nada. Não há sinal, não há movimento, não há mudança. E é exatamente aí que a fé precisa entrar. Porque a fé não depende do que se vê. A fé é justamente a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Como declara Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Viver pela fé é um chamado constante à rendição. É caminhar em meio à escuridão, confiando que Deus está guiando cada passo, mesmo quando tudo parece silencioso. É continuar orando mesmo sem resposta. É continuar acreditando mesmo quando as portas se fecham. É manter o coração firme, mesmo quando tudo ao redor grita para desistir. É olhar para o invisível com a confiança de que Deus está trabalhando nos bastidores. Lembre-se de Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mesmo quando sua esposa era estéril e ambos já estavam avançados em idade. Humanamente aquilo era impossível. Mas Abraão não duvidou da promessa de Deus. Ele não olhou para a sua realidade com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. E foi isso que o tornou amigo de Deus. A Bíblia diz em Romanos 4:20 e 21. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você talvez esteja esperando por algo há muito tempo. Um sonho que parece estar adormecido. Uma resposta que ainda não chegou. Uma cura que parece distante. Uma porta que ainda não se abriu. Mas Deus está vendo a tua fidelidade. E Ele não se esquece de nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhuma espera. Há promessas que levam tempo porque Deus está preparando não apenas a bênção, mas o teu coração para recebê-la. É preciso aprender a enxergar como o céu enxerga. A fé muda a forma como olhamos para o mundo. Onde há um vale, a fé vê um campo fértil. Onde há deserto, a fé enxerga o manancial escondido. Onde há a dor, a fé percebe o processo de cura acontecendo no silêncio. Onde há espera, a fé escuta os passos de Deus se aproximando com a resposta. Você não está sozinho, mesmo que pareça, mesmo que tudo diga o contrário. Deus está contigo. Então, hoje, ore assim: Senhor, me dá olhos de fé. Me ajuda a enxergar além das circunstâncias. Me ensina a confiar mesmo quando não entendo. Me fortalece para continuar acreditando nas tuas promessas, mesmo quando tudo ao redor parece dizer que não vai acontecer. Me faz ver o invisível com os olhos do Espírito. Me faz descansar na certeza de que o Senhor está comigo e que tudo está cooperando para o meu bem, mesmo no silêncio. Quantas vezes Deus já quis te levar além, mas algo dentro de você te paralisou?
Talvez não tenha sido um obstáculo externo. Talvez o verdadeiro inimigo não estava do lado de fora. Mas dentro de você, uma voz dizendo: você não é capaz, você não merece, isso não é para você. E, infelizmente, essa voz foi mais alta do que a voz de Deus. Mas hoje, Deus está dizendo: rompa com toda dúvida, com todo medo, com toda insegurança que está impedindo você de viver o que eu preparei. A dúvida é sutil. Ela se disfarça de prudência, de lógica, de bom senso. Mas a dúvida é um veneno para a fé. É como diz Tiago 1, 6, 8, peça porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A dúvida te tira do centro da vontade de Deus. Ela te faz vacilar. Ela te faz hesitar quando Deus está dizendo: vai, pisa, eu estou contigo. E o medo é paralisante. Quantas promessas já foram adiadas por medo? Medo de tentar, medo de fracassar, medo do que os outros vão pensar, medo de sair da zona de conforto, medo de não dar conta. O medo é cruel porque te faz acreditar que é mais seguro permanecer onde você está, mesmo que isso esteja te matando por dentro. Mas a palavra de Deus declara em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Medo não vem de Deus. A dúvida não vem de Deus. A paralisia espiritual não vem de Deus. O que vem de Deus é coragem, é ousadia, é força, é fé, é paz no meio da guerra, é confiança no meio da tempestade. É a certeza de que mesmo se você não souber o caminho todo, Deus já preparou cada passo. E que se Ele está te chamando para avançar, é porque Ele já foi à tua frente. Lembre-se de Josué. Quando Moisés morreu e o povo estava prestes a entrar na terra prometida, Deus disse a Josué: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Era uma ordem, uma convocação. Deus sabia que o medo viria, mas a presença dele seria maior. Há um novo tempo preparado para você, mas ele exige um passo de fé. E esse passo muitas vezes é dado mesmo com o coração acelerado, mesmo com as mãos tremendo. Fé não é ausência de medo, é decisão de confiar apesar dele. Fé é dizer: mesmo com medo eu vou, mesmo com dúvida eu escolho crer, mesmo com insegurança eu confio na fidelidade de Deus. Faça essa oração agora. Senhor, arranca de mim toda dúvida que me impede de viver o teu melhor. Rompe com todo medo que paralisa os meus passos. Quebra todas as mentiras que têm dominado a minha mente. Eu escolho confiar em ti. Eu escolho caminhar pela fé. Me enche da tua coragem. Me revista com a tua força. Me faz avançar, mesmo em meio às minhas fragilidades, porque sei que a tua graça me sustenta. Existem sonhos que guardamos há anos dentro de nós. Desejos que brotam da alma e se tornam parte da nossa identidade. Alguns são silenciosos, outros gritantes. Sonhos de uma vida melhor, de uma família restaurada, de um ministério frutífero, de uma cura que parece distante, de um chamado que ainda não se cumpriu. E todos esses sonhos, por mais preciosos que sejam, precisam ser entregues nas mãos de Deus. Porque é Ele quem sonda o coração e conhece cada intenção que há dentro de nós. Não há plano mais seguro do que aquele que está submetido à vontade do Pai. Neste novo dia, diante da tua presença, Senhor, eu coloco os sonhos que me movem, os anseios que me fazem chorar em silêncio, aquilo que ainda não aconteceu, mas que pulsa dentro de mim com tanta esperança. Eu não quero mais carregar o fardo de tentar realizar tudo com as minhas próprias forças. Sei que longe de ti, até os maiores sonhos podem se tornar frustrações. Por isso, com humildade e fé, eu te entrego os meus projetos, os meus planos, as ideias que brotam no meu coração. Se for da tua vontade, Senhor, realiza no teu tempo. E se não for, me dá paz para entender que o teu caminho é sempre melhor que o meu. A palavra de Deus em Provérbios, 3, nos ensina: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso não significa que tudo acontecerá exatamente como desejamos,
mas sim que quando consagramos, Deus assume o controle. E aquilo que for da sua vontade prosperará. Que o nosso coração aprenda hoje a descansar na soberania do Pai. Que, ao invés de nos apegarmos desesperadamente aos nossos sonhos, possamos confiar que se Deus colocou em nós um propósito, Ele mesmo cuidará de abrir as portas certas e fechar aquelas que não nos conduzem ao destino certo. Há sonhos que ainda não se realizaram porque Deus está nos preparando. Há outros que Ele vai redirecionar, e isso também é cuidado. O importante é que, ao entregarmos tudo em suas mãos, podemos viver com paz, com propósito e com a certeza de que estamos no centro da vontade dEle. E é exatamente aí que os milagres acontecem. Vivemos em um mundo onde o ruído é constante. São notificações, cobranças, opiniões, comparações, preocupações. É como se a todo momento algo ou alguém estivesse tentando desviar a nossa atenção daquilo que realmente importa. E no meio desse turbilhão de vozes, acabamos esquecendo da mais importante de todas, a voz de Deus. Uma voz suave, mas firme. Uma voz que guia, corrige, consola e dá direção. Uma voz que não grita, mas sussurra ao coração daquele que escolhe parar para ouvir. Quantas vezes corremos para todos os lados, em busca de respostas e nos esquecemos que o Pai deseja falar conosco. Ele quer conversar conosco nas madrugadas silenciosas, nas pausas do dia no meio da rotina, enquanto lavamos a louça, enquanto caminhamos na rua, enquanto choramos no travesseiro. Ele não está distante, Ele está perto. Mas para ouvir sua voz, precisamos silenciar o mundo. Precisamos aquietar a alma. Precisamos parar de correr e simplesmente nos render. Em Jeremias 33:3, o Senhor faz uma promessa maravilhosa. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus fala com quem clama. Deus revela mistérios a quem se dispõe a escutá-lo. E muitas vezes Ele já está falando, mas nós estamos distraídos demais para perceber. Por isso, hoje, antes de qualquer outra coisa, reserve esse momento para estar em sua presença. Deixe as vozes do mundo de lado. Feche os olhos, respire fundo e diga: fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. Talvez você esteja buscando respostas, direções, consolo. Talvez esteja tentando entender por que certas coisas ainda não aconteceram. Mas em vez de buscar explicações nas circunstâncias, busque comunhão com Deus, porque é na intimidade que Ele fala mais claro. E quando Ele fala, tudo muda. A paz invade, o medo cessa, a clareza chega, o nosso espírito se alinha ao dele. E então conseguimos caminhar, mesmo sem enxergar tudo, porque confiamos na voz que nos conduz. Comece este dia dizendo: Senhor, silencia todas as vozes que me confundem, que me pressionam, que me desanimam. Me ensina a ouvir somente a tua voz. Me ensina a reconhecer quando és tu quem fala. Abre meus ouvidos espirituais. Alinha meu coração ao teu. Eu quero ouvir a tua vontade antes de tomar qualquer decisão. Eu quero te seguir, não pelos meus sentimentos, mas pela tua direção. Porque é isso que muda tudo. É isso que transforma um simples dia em um dia extraordinário. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Existe um poder profundo nas palavras que saem da nossa boca. A Bíblia nos lembra em Provérbios 8:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, aquilo que declaramos com fé tem o poder de transformar realidades, de abrir caminhos, de romper cadeias, de trazer à existência aquilo que ainda não vemos com os olhos, mas já cremos com o coração. Por isso, quando alinhamos nossas palavras às promessas de Deus, nos conectamos diretamente ao mover do céu sobre a nossa vida. Muitas vezes, sem perceber, temos alimentado o nosso dia com declarações negativas, com medos, dúvidas, murmurações. Isso nos afasta daquilo que o Senhor deseja realizar em nós e por meio de nós. Mas hoje, ao começar este novo dia, você está sendo convidado a declarar com fé tudo aquilo que Deus já falou sobre você. A declarar cura, mesmo que o corpo ainda esteja doente. A declarar portas abertas, mesmo que tudo pareça fechado. A declarar paz, mesmo em meio ao caos.
a declarar vida, mesmo diante daquilo que parece morto. Quando você profetiza com ousadia, você libera no mundo espiritual o poder criativo de Deus que habita em você. Porque o Espírito Santo nos inspira a declarar aquilo que está no coração do Pai, mesmo que ainda não se cumpra no natural. Como Abraão, que contra toda esperança, em esperança creu. Romanos 4,18. Você também pode olhar para o impossível e dizer, vai acontecer porque Deus prometeu. É assim que os milagres se tornam visíveis. É assim que os céus se movem. Então, nesse momento de oração, comece a declarar com fé as promessas do Senhor sobre sua vida. Diga com ousadia, eu sou mais que vencedor. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou amado pelo Pai. Nada me separará do amor de Deus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os planos de Deus vão se cumprir. Eu verei o cumprimento de cada promessa. Tudo coopera para o meu bem. O melhor de Deus está por vir. Essas palavras não são apenas frases bonitas. Elas são sementes espirituais plantadas no terreno do teu dia. E quando regadas com fé, elas frutificam. Quando ditas com autoridade, elas abalam o inferno e ativam o céu. Por isso, não aceite começar o dia murmurando ou duvidando. Comece o dia declarando com fé aquilo que Deus já falou. Alinhe sua boca com o céu e você verá o favor divino tocando cada área da sua vida. Após derramar o coração, abrir os lábios em adoração e declarar com ousadia as promessas do Pai. Há um momento sagrado e muitas vezes negligenciado, o silêncio. É nesse lugar de quietude interior que o Espírito Santo fala de forma mais clara, mais profunda, mais íntima. No ruído do mundo, nas correrias da vida, nas exigências do dia, é fácil falar muito e ouvir pouco. Mas se queremos alinhar nossos sonhos ao coração do Pai, precisamos aprender a aquietar a alma para escutar o sussurro suave da sua voz. No Salmo 46:10, o Senhor nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo não é apenas uma orientação para momentos de crise, mas uma direção para todos os dias. Aquietar-se é render o controle, é silenciar os próprios pensamentos, é calar as vozes externas e internas para dar lugar à voz que verdadeiramente importa. Quando silenciamos por dentro, criamos um espaço espiritual onde Deus pode ministrar ao nosso coração com clareza, corrigir nossas motivações, trazer direção, consolo, estratégias e sabedoria. Ouvir a Deus exige prática, exige intencionalidade. Não se trata de ouvir uma voz audível, mas de perceber a paz que invade o peito, o versículo que salta aos olhos na leitura bíblica, a convicção que arde no coração, a impressão suave que não gera medo, mas descanso. Deus fala por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, por meio da criação, de pessoas, de sonhos e até do silêncio. Sim, até o silêncio de Deus comunica algo, porque Ele nunca deixa de estar presente. É nesse silêncio santo que os sonhos são alinhados. É no esconderijo do Altíssimo, quando a alma descansa, que o Pai revela os seus pensamentos, que são mais altos que os nossos, e os seus caminhos, que são perfeitos. Por isso, ao iniciar o dia, depois de orar, declare: Senhor, agora eu quero te ouvir. E permaneça ali, em reverência e em paz, com o coração disponível. Não apresse esse momento, não preencha o silêncio com distrações. Apenas esteja ali, como quem senta aos pés do Pai, para ouvir o que Ele quer dizer. E você vai perceber como Ele fala. Às vezes, Ele vai lembrar de algo que você havia esquecido. Outras vezes, uma ideia virá como resposta. Um sentimento de direção surgirá, uma impressão suave tomará forma. Ele pode te fazer lembrar de alguém para perdoar, de um sonho para retomar, de um erro para corrigir ou simplesmente te envolver em uma paz tão doce que você entenderá que Ele está no controle. E isso será o suficiente para continuar o dia com coragem, com fé e com confiança. Não subestime o poder do silêncio. Ele é um campo fértil, onde Deus planta revelações, cura feridas, alinha propósitos e fortalece a alma. Portanto, hoje, antes de seguir com as atividades, dê espaço para ouvir. Fale menos. Escute mais.
Silencie o mundo dentro de você, para que a voz de Deus ecoe forte e clara no seu espírito. Porque é nesse lugar de escuta que os sonhos se alinham ao coração do Pai. Depois de ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio, somos conduzidos a um lugar de rendição. Não uma rendição forçada por cansaço ou desânimo, mas uma entrega voluntária, amorosa, confiada. É nesse ponto da oração que reconhecemos: Senhor, meus sonhos são pequenos diante dos teus. Meus planos são frágeis comparados aos teus propósitos eternos. Por isso, eu os coloco em tuas mãos. Rendição é a chave que abre as portas do céu sobre nossa vida. É o ato de transferir o controle do leme ao verdadeiro capitão da embarcação. Quando dizemos com sinceridade: seja feita a tua vontade e não a minha, tocamos o coração do Pai e mostramos que confiamos não apenas no que Ele pode fazer, mas em quem Ele é. Rendição diária é isso: acordar todos os dias e reafirmar nossa confiança. É dizer: Senhor, esses são os meus planos. Mas se o Senhor tiver algo melhor, eu aceito. Essa é a direção que desejo seguir, mas se for necessário mudar o rumo, eu confio. Esse é o sonho que carrego no peito, mas se for preciso abrir mão dele para viver algo maior, eu me disponho. E essa entrega não é um sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Porque quem se rende não desiste, confia. Quem entrega não foge, permanece. Quem renuncia não perde, ganha o melhor de Deus. Quando colocamos nossos planos nas mãos dele, não estamos desistindo dos nossos sonhos, mas permitindo que eles sejam refinados, moldados, transformados para que reflitam a glória dele. Talvez hoje você precise entregar algo, um relacionamento que você quer, mas que Deus está pedindo para você esperar. Um projeto que você ama, mas que ainda não é tempo. Um desejo que arde no peito, mas que precisa amadurecer. A rendição não é o fim do sonho, é o início da caminhada na direção certa. Ore com sinceridade: Pai, eu te entrego tudo. Minhas vontades, meus medos, meus projetos, meus caminhos. Guia-me conforme a tua vontade. Mesmo que doa, mesmo que eu não entenda agora, eu confio que os teus pensamentos são mais altos que os meus e os teus caminhos são perfeitos. Alinha meu coração ao teu, e que tudo o que eu fizer hoje esteja debaixo da tua direção e da tua bênção. Então respire fundo, sinta o alívio da alma que já não carrega o peso de controlar tudo. Porque agora você está sendo conduzido pela mão do Pai. A rendição verdadeira traz paz, traz leveza, traz direção. E quando confiamos plenamente, descobrimos que Deus sempre escreve histórias melhores do que as que poderíamos imaginar. A cada manhã, renda-se de novo, entregue de novo, confie de novo, e verá os céus se abrirem sobre sua jornada. Porque quem entrega tudo a Deus nunca sai perdendo. Sai fortalecido, guiado e surpreendido pela fidelidade dele. Depois de entregar tudo nas mãos de Deus, somos revestidos com algo poderoso: coragem. Não é a coragem humana que depende de autoconfiança ou de ausência de medo, mas uma coragem que vem do alto, que nasce da certeza de que Deus está conosco em cada passo. Quantas batalhas travamos todos os dias? Batalhas internas, como o medo do fracasso, a ansiedade com o futuro, o peso de não ser suficiente. Batalhas externas, como contas para pagar, desafios familiares, situações no trabalho, enfermidades, lutas espirituais. Em meio a tudo isso, o Senhor nos chama para enfrentar o dia com fé e ousadia, porque não estamos lutando sozinhos. Você pode estar sentindo-se fraco hoje. Pode estar olhando para o tamanho do problema e pensando: eu não vou conseguir. Mas Deus está dizendo: você vai sim, porque eu sou a sua força. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos 27:1. Ser corajoso não significa não sentir medo. Significa seguir em frente mesmo com medo, porque sabemos quem vai à frente da batalha. Significa confiar que, se Deus nos mandou ir, Ele já preparou o caminho. Significa olhar para o gigante e, mesmo tremendo, declarar como Davi: tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45.
Revestir-se de coragem é vestir a armadura de Deus. É levantar pela manhã, orar e dizer: hoje eu enfrento o que vier, porque sei quem está comigo. É lembrar que o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, derrubou muralhas para Josué, deu vitória a Davi, livrou Daniel da cova dos leões e fortaleceu Paulo na prisão, é o mesmo que habita dentro de você. A coragem do céu é um manto invisível que cobre os filhos de Deus. Ela não te impede de sentir dor, mas te impede de desistir. Ela não remove os desafios, mas te dá força para vencê-los. Ela não apaga as lágrimas, mas transforma cada uma em semente de vitória. Se hoje o medo tentar paralisar você, responda com fé: eu sou forte, porque o meu Deus é comigo. Se as dúvidas vierem como um vento forte, afirme em voz alta: eu confio no Deus que não falha. Se o dia começar difícil, declare: esse dia está nas mãos de Deus, e eu estou de pé pela graça dele. Deus está capacitando você agora. Enquanto você ora, ele fortalece suas mãos. Enquanto você declara a palavra, ele afasta os inimigos. Enquanto você se levanta, ele envia anjos a seu favor. O seu Deus está contigo e ele jamais te deixará sozinho. Vá em frente e prossiga, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. E nada poderá parar um filho de Deus que decide confiar plenamente nele. A coragem que vem do céu não tem fim, porque vem de um Deus que é eterno. Receba-a agora e vá viver este dia de cabeça erguida e coração cheio de fé. Deus te abençoe.